Essa aqui. Boa noite, irmãos. Meio enrolado aqui com os equipamentos aqui, vou ver se... Amém. Gostaria de orar um pouquinho antes de iniciarmos aqui, irmãos. Por favor, curve a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que tu já comunicou conosco, Senhor, até aqui, Senhor. Já tens começado a ministrar aos nossos corações, Senhor. Minha oração, Senhor, nesta noite, Senhor, é que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, Senhor, para ouvir aquilo que tu queres falar conosco, Senhor. Ouvidos abertos e um coração submisso à tua vontade, Paizinho. Obrigado, Senhor, abençoa a congregação, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o Senhor tem colocado no meu coração de nós falarmos a respeito do enchimento do Espírito Santo na nossa vida diária como igreja. Já foi falado algumas coisas muito preciosas aqui, né? A Dai aqui, quando ministrava, falou dessa profundidade de adoração que vai além do nosso encontro semanal aqui na congregação, mas ela se estende para todo o âmbito da nossa vida. Quando a palavra de Deus fala para nós, no livro de Efésios, esse é o texto que eu gostaria de começar a ler com vocês hoje, para falar um pouco sobre esse mandamento apostólico de sermos constantemente cheios do Espírito Santo para podermos viver uma vida aqui que agrada ao Senhor. A Daia já começou falando. Então, hoje pesa sobre mim essa responsabilidade. Não é fácil. Não é fácil pelo simples fato de que a palavra, ela é poderosa, ela é transformadora, ela é santa, ela é aquilo que pode mudar a nossa eternidade. Então, com muito tremor e temor, eu gostaria de compartilhar um pouco. Vamos ler alguns textos aqui do livro de Efésios, no capítulo de número 5. E eu vou tentar repartir um pouco daquilo que eu tenho recebido do Senhor através desses textos. Peço que os irmãos então acompanhem. A partir do capítulo 5 e do verso 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, já no primeiro versículo aqui, já tem um direcionamento do apóstolo Paulo, quando ele fala para nós, como igreja, sermos imitadores de Deus, como filho amado, como aquele que olha para o pai amado e quer seguir os passos do pai,
que olha o Pai como referência e segue o Pai. Então, o apóstolo ele nos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Então, a gente quer conversar um pouco, falar um pouco sobre andar em amor. Andar em amor, agora nos versículos que vêm, essas coisas vão se elucidando, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrando, né? Quando ele diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou. Cristo andou em amor. Da maneira como Cristo, ele caminhou sobre a terra, como ele se relacionou com as pessoas. Assim é o ensinamento de andar em amor. Ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. E ele começa a fazer um contraponto agora aqui. E ele vai falar assim: mas a fornicação, que é o sexo antes do casamento. O sexo foi preparado por Deus para ser desfrutado no casamento, mas o sexo fora do casamento é pecado. E isso não agrada a Deus. Ele não está no contexto de andar em amor, eu sendo um cristão. Logicamente que as pessoas que vivem no mundo e não têm a revelação de Deus, que ainda não conheceram, não experimentaram o dom de Deus, essas pessoas é natural que elas sigam o fluxo do mundo que torna estas coisas normais. Mas para aquele que já teve o seu coração iluminado pela palavra, isso é pecado. Isso então desagrada e não está conforme andar em amor, de acordo com a vontade de Deus. Então ele vai começar a falar e ele diz: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, essas coisas precisam estar fora do meio da nossa congregação, do nosso ajuntamento, quando nos congregamos para adorar ao Senhor. E como a Daia também citou aqui, sendo igreja em todo o tempo, isso não pode, aonde estamos, essas coisas não podem pertencer à nossa vida. Toda impureza, avareza, e nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. É verdade que nós temos a consciência que somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo disse: eu sou o mais pecador. Ele tinha consciência do tamanho do pecado dele. Da mesma forma, quando conhecemos o Senhor e o Espírito Santo fala conosco, quando ele testifica de Jesus, da verdade, nós temos clareza que somos pecadores. Mas aqui no texto de Efésios, quando ele está se referindo então a essas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, ele fala que o Espírito Santo habita nelas. Ele diz assim: nem se nomeie entre vós como convém a santos. E essa é a expressão que ele utiliza quando ele vai iniciar quase todas as cartas. Quando ele fala para Colossos, quando ele fala para Romanos, quando ele fala para os Filipenses, aos Efésios, ele vai iniciar a sua carta dizendo: aos santos que estão em tal lugar, aos santos que estão em Tapejara. Ou seja, a qualificação que vem para nós como discípulos, como seguidores de Cristo, santos. Mas como? Nós não somos pecadores? Nós fomos perdoados e tornados justos diante de Deus através da obra da cruz. O pecado na nossa vida agora, ele precisa ser um acidente por falta de vigilância. Quando acontecer, e precisa ser seguido de arrependimento, confissão e deixar isso para trás, porque isso não convém a nós. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, nem que não convém, mas antes essas coisas que são baixas, conversas fiadas, brincadeiras de mau gosto, né? Coisas que podem trazer desprezo a alguém, coisas que vão degrenir a imagem de alguém, coisas que vão ferir outras,
outras pessoas, coisas inconvenientes. Essas não devem estar entre nós, mas antes, ações de graça, gratidão, agradecimento. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Então ele está dizendo que o devasso, o impuro e o avarento são idólatras. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. E nós queremos entrar na herança do Senhor. Nós fomos chamados para participar dessa herança dos santos da luz. Nós fomos chamados para estar lá, para ter comunhão com Ele. Mas quando vivemos de tal forma, diferente daquilo que é a vontade do Senhor, então corremos o risco de nos enganarmos, de nos equivocarmos e ficarmos fora da herança. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não dá nada. Isso aí é pouca coisa, isso. Sabe, quando nós erramos, nós precisamos de alguém que nos dê um chacoalhão. Pessoas que nos amem a tal ponto de nos confrontar e confrontar o nosso pecado. Eu preciso de pessoas assim. Pessoas que quando eu peco, ou quando eu ando de forma inconveniente, vêm e dizem, não dá nada, isso é assim mesmo, todo mundo é assim. Esses estão te empurrando para o inferno. Cuidado com esse negócio. Isso é perigoso. Porque a palavra de Deus diz, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Cuidado. Essas palavras não são minhas. E aí ele explica, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Antes isso era normal, mas agora que vocês foram chamados para ser participantes da glória do Senhor que nós cantamos aqui, vocês são luz. Andai então como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, em justiça e verdade, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. Mas o que é agradável ao Senhor, Gil? Eu não sei bem. É isso que nós estamos lendo, por isso tem a palavra de Deus. Ela vai começar a fazer um contraponto daquilo que não agrada a Deus e daquilo que agrada muito a Deus. Por isso que nós estamos falando em enchei-vos do Espírito. Por isso que nós estamos falando de andar em amor. É andar naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não no intuito de julgarmos uns aos outros, mas de fazermos uma reflexão a respeito da nossa vida. Como nós estamos vivendo. Não para nós pegarmos uma palavra que está escrita em Efésios e olhar para o irmão do lado e dizer, esse irmão aqui, ele não está acertando nesse ou naquele item. Não é isso. O intuito da palavra de Deus é que ela seja como um espelho e Deus possa utilizar através do Espírito Santo para falar comigo. Então, eu estou querendo compartilhar isso com vocês hoje. Esse sentir de que nós precisamos olhar para a palavra e confrontarmos a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. O rei Davi chegou a fazer um salmo e dizer assim, que buscando a ajuda de Deus para que pudesse então ele ser revelado o pecado que nem mesmo ele conseguia perceber. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, da ajuda do corpo de Cristo, daquelas pessoas que nos amam. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tempo difícil estamos vivendo agora. Porque quando nós reprovamos alguma coisa, se levanta meio mundo, dizendo que nós estamos julgando, que ninguém pode julgar, que isso, que aquilo e que aquele outro. Mas não é, que nós precisamos nos posicionar a respeito daquilo que é a vontade declarada de Deus na sua palavra e daquilo que não é. Mas como assim, Gil? Simples. Nós já lemos algumas aqui. Fornicação. É agradável ao Senhor? Sim ou não?
bondade. Veja como é clara a palavra, o que não é e o que é. Aprovando o que é agradável ao Senhor e condenando aquilo que não é agradável. Porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso que é importante reprovar. Por isso que é importante se posicionar, porque às vezes tem uma pessoa que precisa de salvação do nosso lado. Tem uma pessoa ali que está perdida no seu pecado, na sua ilusão de vida, caminhando a passos largos para o inferno. E você não se posiciona. Você fica ali, você gosta, você é amigo, você conhece, mas você fica, pois é, não sei, talvez. E aquela pessoa não consegue ter uma referência do que é. Mas quando eu digo, não, isso é a palavra de Deus, o Senhor é condenado, isso é pecado, por isso eu não vivo mais nisso. Então isso pode ser usado pelo Senhor para trabalhar ou começar a trabalhar na vida de uma pessoa. Falo isso por experiência própria. Quando estive no mundo, antes de conhecer o Senhor, mas tinha um vislumbre da palavra, sempre que pecava, me lembrava de que aquilo que eu estava fazendo é errado. Você já notou que a mídia e todas as coisas atuais, contemporâneas, eles querem sufocar essa verdade e eles querem dizer que não, nada é errado. É errado para o Gil, mas não é errado para mim. Mas não é o que eu estou falando. Se fosse o que eu estivesse falando de mim mesmo, do meu próprio conceito, aí sim, poderia ser descartado. Mas é aquilo que é eterno, absoluto, a palavra de Deus. Por isso diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então ele pede para nós nos despertarmos. Depois ele pede para nós tomarmos uma ação, levantar. Entendeu, ouviu, Deus falou contigo, te levanta, te coloca em pé. E aí Cristo te esclarecerá. Ele vai te dar entendimento para todas essas coisas. Não vai ficar simplesmente na palavra do irmãozinho, do ciclano, do beltrano que falou, eu acho, talvez. Não, o Senhor há de clarear todas as coisas para ti. Te dar convicção forte no teu entendimento a respeito da verdade e da sua vontade na palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais. Olhem como vocês estão andando. Não como nécios, mas como sábios. Olha o contraponto. Ele diz, não andem como nécios. O que é andar como nécios? Você sabe? Nós já lemos aqui algumas coisas. Andar como nécio é você tendo a revelação de Deus. Tendo crido no Evangelho da nossa salvação. Você ainda andar nestas coisas que nós estamos falando. E vamos falar mais. Isso é andar como nécio. E andar como sábios é você atentar para aquilo que o Senhor está falando conosco através da sua palavra. Dar importância para isso. Considerar isso como o teu guia na vida. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Há um constante na palavra de Deus, estimulando que nós venhamos a compreender, que nós venhamos a entender, que nós não sejamos simplesmente um robô, que nós não sejamos um Maria vai com as outras. O Senhor quer que cada um de nós tenha convicção forte do nosso chamamento, para que somos chamados, qual é a vontade do Senhor. Mas eu não sei a vontade do Senhor para a minha vida. Leia a palavra, está claro aqui. E se você não consegue entender, o Senhor tem dado o Espírito Santo, e se você buscar, Ele vai dar sabedoria para que você possa compreender. Por isso não sejais insensato, mas entendei
qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, ele vai fazer outro contraponto, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí eu busquei o título daí. Mas nós já estamos falando disso desde o início do capítulo. Enchimento do Espírito Santo. Não uma coisa e sim outra. Não façam isso. Mas façam isso. De vez vocês fazerem isso, aonde dá briga, ira, dá maledicência, aonde vocês vão perder a sobriedade de vocês, aonde vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas da onde vocês foram tirados. De vez vocês fazer tudo isso, façam isso. Encham-se do Espírito Santo. Como vamos fazer isso? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, poesias. Salmos são lindas canções e poesias que alguém apaixonado por Deus escreveu, falando das grandezas de Deus, exaltando a sua majestade, exaltando os seus feitos. Bom assunto para estar entre nós. Qual o assunto que nós temos conversado, gastado bastante tempo falando, quando estamos juntos? Hinos e cânticos espirituais. Hinos também são para falar e dar louvor a Deus, né? Os hinos são para louvar alguma coisa, nesse caso, Deus. Tem o hino do Inter, o hino do Grêmio. Qual é a finalidade daquele negócio? É exaltar as grandezas, as glórias do time, esse A, mais B. No nosso caso, nós cantamos as grandezas daquele que nos amou primeiro. Cânticos espirituais, cânticos inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai inspirar os compositores e os cantores a cantar verdades absolutas, aquilo que a palavra diz. Quando não é assim, daí não é o Espírito Santo. Certo? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Então aqui, falando em enchimento do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver essa vida que o Senhor quer que eu viva. O que eu preciso fazer, eu não sei. Bom, comece a utilizar salmos. Comece a utilizar hinos de louvor a Deus. Comece a pedir ao Espírito Santo que te inspire em cânticos espirituais. Daqui a pouco nós temos compositores aqui e nem sabemos, né? Porque você não exercita o dom que está em você. Quem sabe o Senhor inspira, você sente aquele impulso do Espírito Santo, daquele amor tremendo que Ele mesmo coloca dentro de nós por Ele, e sai lindas palavras ali, e lindas músicas. E isso vai nos enchendo do Espírito Santo, porque nós estamos envolvidos nele, nós estamos nos movendo nele, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, não simplesmente aqui para todo mundo ver que é um adorador, mas o adorador verdadeiro que adora em espírito e em verdade, ele independe da música que está sendo cantada, da pregação que está sendo falada, ou do ambiente que ele está. Amém? Lembra do Paulo e Silas lá no porão fedorento lá, que eles estavam lá? Amarrado com grilhões, louvando a Deus tremendamente, é um avivamento lá. 2 camaradas, apaixonados por Jesus, numa situação que difícil que seria lá, que talvez se eu tivesse, não sei, que eu acho que eu ia estar meio, que o Senhor me desse graça, né?
Mas é possível, porque eles estavam lá. O Espírito Santo capacitou para isso, é possível. Dando sempre graças. Difícil. Complicado. Você tem um coração agradecido por tudo? Aí entra tudo mesmo. Eu estou querendo chegar nesse nível, ainda não estou conseguindo ainda. Tudo. Mas eu quero muito. Por quê? Porque isso é a vontade do Senhor. Isso traz o enchimento do Espírito Santo na minha vida. Isso traz proximidade, adoração ao Senhor. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Difícil. Amém? O que é o normal? E isso enche do Espírito Santo. Difícil. O que é o normal? O velho homem. E entra para dentro da igreja e entra na nossa vida. E nós começamos a nos mover assim. Que não é no Espírito. Eu quero que todo mundo se sujeite a mim. Eu quero falar e quero que todo mundo abaixe a cabeça. E é isso aí. Não, está certo, é isso. Pá, joia. O outro fala, não sabe de nada, quem sabe sou eu. E eu quero que as pessoas se sujeitem a mim. Velha vida. Não tem a ver com andar em amor, nem ser cheio do Espírito Santo. Tem a ver com a velha vida. Isso é o que todo mundo faz. Nós precisamos andar de forma diferente, sujeitando uns aos outros. Difícil, precisa estar cheio do Espírito Santo. É possível. Amém? Sabe quem é que deu um exemplo incrível de sujeição? Incrível, 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 incrível. Sabe quem? Jesus, o nosso Senhor. Muitas vezes. Mas tem uma vez que é impactante. Quando tem um camarada arrogante na frente dele que diz assim, tu não sabe quem eu sou? Tu não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te mandar matar, para isso, para aquilo? Eu sou o cara, eu sou a autoridade, eu é que mando, eu é que sei. Poder todo está na minha mão. Veja bem com quem ele estava falando, esse camarada. Na frente dele estava o Criador dele. Aquele que lá no capítulo 1 do Evangelho de João diz assim, sem ele nada do que foi feito se fez. Nada veio a existir sem a participação de Cristo Jesus. Inclusive o Pilatos. Ele também. E o Senhor na humildade, tu tem porque te deram. Criador do universo e o camarada naquela arrogância toda ali. O que ele fez? Ele se sujeitou à vontade do Pai. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Esse é o nosso Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Difícil, né? Por que é difícil? Não, porque agora nós estamos vivendo o tempo das mulheres, né? Onde que a mulher, tem até a Mulher Maravilha, né? Agora aí, voltou a cena aí com tudo, rachando, né? A Mulher Maravilha. Beleza, o mundo ele vai assim, ele vai, a Bíblia fala que a vereda do ímpio é de abismo em abismo. O caminho do ímpio é abismo em abismo em abismo. Não quer dizer que o que se fala lá na faculdade, os grandes pensadores desse tempo contemporâneo, que eles estão certos. Pode ser que sim, em algum aspecto, pode ser que não. Mas como eu sei se eles estão ou não estão certos? É simples. O que diz
aquilo que é eterno. Sujeito. Devem se sujeitar. Simples. Ah, mas eu não aceito. Bom, isso aí é com cada um. E cada um vai prestar conta de si. E os resultados das suas ações. Né? Porque toda ação e toda obediência ou desobediência gera uma consequência. Ou um fruto. Bom ou ruim. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Precisa sujeitar. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, a mulher precisa se sujeitar e o marido precisa amar. Por quê? Porque se ela se sujeita e ele não ama, ele pode ser um ditador, um carrasco, alguém que vai oprimir essa mulher, vai trazer muitas dores, muitos ferimentos para sua família. Mas se ele amar como Cristo amou a igreja, ele vai dar a vida. É um amor sacrificial, é um amor cuidadoso, é um amor carinhoso, é um amor protetor. É um amor que quer ver cada vez ela ir de glória em glória. Veja como é perfeita a palavra, sujeita e ele ama. Pode se sujeitar, pode te entregar totalmente. Porque se ele for fiel ao Senhor e ele obedecer o mandamento e ele ser cheio do Espírito Santo, fazendo estas coisas, harmonia, paz, pedacinho do céu em Tapejara. Porque somos membros do seu corpo, de sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite seu marido. Amém? Amém? Meio fraco. Meio fraco aí. Precisamos ajuda de Deus, né, para isso, porque queremos ser lares bem fundamentados na sua palavra e que onde o Senhor habita e habite a paz, para que aqueles que estão cegos e não sabem para onde estão indo, eles possam olhar e dizer assim: é aí. Quero saber qual é a diferença, o que está acontecendo ali, na vida dessa família, desse casal, é diferente, lá tem paz, a minha é um inferno, e lá habita a paz, tem um segredo, alguma coisa, eu preciso perguntar, e aí quando eles vierem e perguntarem para você, você diga: é que Jesus me amou, e eu agora amo Ele, e por amar Ele eu guardo os seus mandamentos, porque eu entendo que isso é o amor dele sobre o meu lar. Amém? Tem mais. Sendo cheios do Espírito Santo. Lembra lá? Começou lá atrás. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então aqui também tem a boa condução do lar, os filhos obedientes, o lugar de destaque dos pais, lugar de honra, dado por Deus, para que a coisa funcione de maneira harmoniosa. Amém? Servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor,
na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então, contextualizando aqui, tinha uma época aqui que ainda existia escravidão, mas isso serve muito bem para nós que somos empregados. Existe um princípio aqui, de fidelidade de uma nova vida. Antes não. Antes então eu era empregado e eu vivia segundo o meu entendimento, o que eu aprendi na Netflix, né? O que eu aprendi, sei lá, no filme que eu vi lá, Todo Mundo Rebelde, doido. E aí eu vivia assim. O que era? Eu estava lá no meu patrão e eu via que eu ganho para trabalhar 8 horas, mas se eu puder dar um godô neles lá, eu vou trabalhar só 2. E as outras 6 eu me escondo. Mas quando meu chefe vem, eu apareço lá, né? Para mostrar serviço. Então, o que a palavra está falando? Ele está dizendo assim, olha, veja que você é empregado, ou seja, em tudo onde você se move, é sempre o mesmo princípio. Você precisa ser cheio do Senhor e ter uma nova atitude, uma atitude que agrade ao Senhor. E a atitude que agrada ao Senhor é que você não vai fazer só na vista, só quando Ele está vendo. É quando Ele não está. Você não pode mudar e ser 2 pessoas. Você precisa ser uma pessoa. Porque aí é mentira e é falsidade. Você precisa ser uma só pessoa, conforme a vontade de Deus. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção. Ele não faz diferença, o Senhor não faz diferença. Ou seja, a mesma atitude que é para um é para o outro. Não interessa se aqui na terra eu sou o Bill Gates, eu sou milionário, eu tenho não sei quantos milhões de dólar, de euro, e tu não tem nada. Para o Senhor isso não faz a mínima diferença. A diferença está unicamente em se você ama o Senhor verdadeiramente com todo o teu coração e é fiel. Ele sonda os nossos corações. Nós seremos avaliados pela intenção do nosso coração. Nem é por aquilo que todo mundo vê. É aquilo até que não vê. Amém? Então, algumas expressões ali diárias aí também falando de enchimento, né? Tem uma frase aí que é bastante usada até agora, que diz assim: nós somos aquilo que comemos. Né? Quando a gente vai olhar para o nosso corpo, agora tem muita gente falando, tem muito nutri, eu emagreci, então a gente está se cuidando, né? Para ter uma vida um pouco mais saudável. Então as pessoas dizem assim: você é aquilo que você come. Come tudo ruim, tudo que faz mal, fica mal e daqui a pouco dá umas doenças brabas, né? Porque são consequências de uma conduta, né? Descuidada. A mesma coisa acontece com a nossa alma. Nós também somos aquilo que nós consumimos. Quer ver? Difícil esse negócio. Vamos passar aqui. Passa lá, Neide. Antes, Neide. Aí. Às vezes, a gente falou várias coisas aqui. São coisas muito claras daquilo que agrada e daquilo que não agrada ao Senhor. E muitas vezes nós nem sabemos dessas coisas, ou não queremos saber, ou queremos que fique lá no mar do esquecimento. Um dia eu ouvi alguém falar. Porque o que é o bom? O bom é que a gente está compartilhando isso hoje. O que nós estamos falando? Efésios 5 e um pouco do 6. O que é bom? Vá para casa e fique a semana toda lendo esse negócio e veja se aquilo que eu estou falando
é realmente assim, ou eu estou contando alguma lorota para vocês. Vá lá e olhe lá e peça: Senhor, isso é assim, é verdade esse negócio? Senhor, qual que é a tua vontade? O Gil falou tal coisa lá, o pastor Helmut, o Nadir, os irmãos estão ministrando e falaram lá. Isso é assim, Senhor? Será que eles não estão me enganando? Vá lá. Mas o que nós fizemos? E aí eu me incluo também. Muitas vezes, nós não fizemos isso. Muitas vezes nós fechamos a nossa Bíblia, terminou o serviço do culto, vamos para casa e vamos olhar o Netflix. Se nós não vamos olhar o Netflix, nós vamos para a rede social. Instagram, Facebook, WhatsApp. Nós estamos interessados, por quê? Porque nós temos que estar atualizados e nós vamos querer comprar uma casa bem bonita, igual aquela lá, né? Para morar. Um carrinho também, para poder andar, né? Nós estamos focados com essas coisas. Qual o problema? Essas coisas, não é que em si elas sejam um pecado, pode ser. Mas o problema é que isso toma um volume na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, que não sobra mais nada. Daí nós entendemos tudo de qualquer coisa, mas não entendemos nada da vontade do Senhor. E qual o problema disso? Nós erramos. Porque aquilo que nós não sabemos, vamos errando, tropeçando, magoamos um, ferimos o outro, passamos por cima do outro, damos mau testemunho para outro, e aí vai. E aí nós vamos nos esvaziando, nós estamos como que embriagados com vinho. Qual vinho? Esse lá. Estamos embriagados com aquele negócio e não estamos nos enchendo. E aí começam a surgir muitos problemas. Amém? Relacionamentos. Relacionamento é um negócio santo, meu Deus, eu estava falando aqui de marido agora, né, que precisa amar a esposa precisa se sujeitar, coisa bênção de Deus. E é mesmo. Foi Deus que instituiu, Mas quando eu me distraio de todas as coisas e foco só nisso, então a minha esposa pode se tornar um ídolo, o meu marido pode se tornar um ídolo, a minha obsessão por um relacionamento pode se tornar um ídolo e pode fazer eu tropeçar em tudo isso que nós falamos. E aí eu vou pecar, e aí eu vou desagradar aquele que eu digo que eu amo. Carreira, né? Eu posso abdicar de tudo por uma carreira, e ela vai me durar aí talvez 20, 30 anos. Depois eu vou ficar velhinho. E já sabe, aquela carreira e todas essas coisas não farão mais, não terão importância nenhuma. Porque eu estarei velhinho. E a eternidade vai estar ali, batendo a porta para mim. Mas eu gastei toda a minha vida só focado, único e exclusivamente, na minha carreira. Inteira. E o Senhor Jesus disse assim: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. É muito mais do que isso. E aí tem um texto de Colossenses 3, 1-4, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Veja bem, se já ressuscitaste com Cristo, se você creu, se você se arrependeu, se você se batizou, se você agora é um cristão, se você ama o Senhor, busca as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas que são de cima. Às vezes nós não pensamos, né? Passamos uma semana inteira pensando só da terra. Fim de semana, céu. Segunda a sexta, terra. Mas o mandamento pensa nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque vocês já morreram para essas coisas. Estais mortos, e a vossa vida, ela ainda nem começou. Tem gente já achando maravilhoso o negócio aqui, nem começou. Ela diz que está escondida em Deus, e quando Ele se manifestar, é que nós seremos manifestados com Ele. O negócio vai ser daí top, para aqueles que perseverarem em amar o Senhor até o fim. Então não se iluda muito com a tua vida aqui.
a tua vida ela vai começar a verdadeira abundância depois. Gil, mas isso aí é muito pesado, Senhor, quer que a gente tenha uma vida abundante aqui. É verdade, pode ser que alguns irmãos realmente vão desfrutar, mas nem todos. Mas daí é porque o irmão não teve revelação, não teve. Tem irmãos que vivem há muitos anos preso dentro de containers pequenos, sabe, container pequeno, na África, na Eritreia, e vivem lá, de vez em quando para dormir, um fica agachado e o outro fica de pé, fica abaixado. Sabe por quê? Que eles estão presos? Porque amam Jesus. Creram na palavra. Qual o crime deles? O que eles fizeram? Eles fizeram alguma coisa errada. Fizeram. Tinha uma Bíblia. Não pode ter Bíblia lá. Eles tinham uma Bíblia, não queriam abrir mão da Bíblia. Não, minha Bíblia, minha fé, não abro mão. Só negar Jesus, sai do container. Ficou tudo dentro do container. No deserto. Solzinho pegando no container. Uma vida de container. Vida abundante. Amém, irmãos? Então, cuidado com essas coisas. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O negócio vai ser incrível. Então, segundo o texto que nós lemos, eu posso ser cheio do Espírito Santo? Sim. Então, eu preciso observar aqui, falando entre vós, com salmos, poesia, música de louvor a Deus, compondo, tantas coisas o Senhor pode nos usar, entoando e louvando de coração, não é só para mostrar que tem uma voz linda, maravilhosa, um grande músico, não, mas com verdade no coração, louvando e entoando de coração a Deus, como? Com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros, as esposas sendo submissas a seus maridos, respeitando a posição dada por Deus a eles, maridos amando suas esposas como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, os filhos obedecendo a seus pais no Senhor e respeitando a sua posição de honra dada por Deus, os empregados que sejam esforçados e verdadeiros, não só à vista, mas como para o Senhor, e os empregadores sejam justos no trato, sabendo que Deus não faz acepção de pessoas. Algumas considerações. É natural que o cristão venha a agir de forma coerente com a sua nova vida. O normal é que nós, como cristãos, a gente viva estas coisas que foram faladas, essa vontade de Deus. Isso é o normal. O anormal é que o cristão nascido de novo, aquele que foi o seu coração, o seu espírito foi iluminado, ele conseguiu crer no Evangelho pela obra do Espírito Santo na vida dele. O normal é que ele alcance isso, porque o Espírito Santo veio habitar nele. E ele vai conduzir ele neste caminhar, nesse andar em amor, nesse ser cheio do Espírito Santo. Esse é o normal. O anormal é o outro. O anormal é alguém que recebeu toda essa provisão, ele andar em fornicação, ele andar em mentira, ele andar em engano. Isso é anormal. Isso não é normal. Não, é normal, hoje a igreja está meio assim, meio fraca, meio fria. Não, isso não é normal. Deus não erra, Ele não falha. A sua igreja é gloriosa, Ele vai vir buscar a sua igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem ruga. Você precisa estar lá. Você foi chamado para estar lá e o Senhor dispôs de tudo o que é necessário para que você chegue lá. Amém? Ou seja, macieira da maçã, certo? Vinha, uva. Não vai pegar lá na parreira lá e ter uma maçã pendurada lá e um cacho-uva, uma maçã, bergamota. Não, lá vai ter só uva, certo?
Tudo que é necessário para o desenvolvimento saudável, o Senhor proveu. Na velha vida, seguíamos o curso natural de nossa vida, separados de Deus, mas agora nos foi revelado o coração de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e sua vontade expressa em sua palavra. Agora foi revelado. Tem uma revelação hoje para vocês. Está aqui. É só abrir e ler. Está aqui a revelação. O Ângelo outro dia pregou, falando aqui em Colossenses, mas o mistério outrora, que estava oculto dos tempos, foi revelado agora. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo morando em você, através do Espírito Santo. A esperança de chegar. Precisamos escolher ser guiados por Ele e Sua palavra. Precisamos nos sujeitar a Ele em obediência. É uma escolha diária. Vai ter o mentor, o coach, alguém, né? Vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. Não, é aqui, isso é o certo, pá, pá. E daí na área técnica dele, né? Daí, de repente lá eles vão dominar, né? Mas daqui, Espírito Santo, Ele abre o entendimento. E quando alguém chega com um coração rendido aqui, quebrantado aqui, não tem erro. Não vai errar. Mas também tem uma decisão de se sujeitar em obediência a Ele. Lembra-se, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e eu me manifestarei a Ele. Para onde estamos indo? Estamos agindo de acordo com Sua vontade? Uma pergunta para a nossa reflexão. Nós aqui vimos um contraponto muito claro ali do que é a vontade de Deus, daquilo que Deus deseja que nós venhamos a nos mover e daquilo que não pode fazer parte da nossa vida. Tem muitos outros. Se você ler aqui em Colossenses, em Filipenses, em todas as cartas você vai ver Paulo dizendo, olha, não façam isso, façam isso. Não façam isso porque isso aqui não pertence mais a essa vida. E isso aqui pertence à nova vida. O Senhor preparou um caminho para vocês caminhar. Vocês precisam trilhar por aqui, ó filho. É aqui, ó. Aqui é seguro. Vai por aqui. Eu estou lá te esperando. Segue aqui, filho. O que tu precisa? Eu te dou. Vai lá. Eu estou te esperando ali. Vamos mandar um companheiro aqui, o Espírito Santo, para ir contigo até ali. Se encontramos ali. Mas daí você não quer saber, ou você não quer ir. Porque aqui no meio da estrada, aqui tem um negocinho aqui, ó. O diabo ele vai fazendo um negócio assim, ele larga umas coisinhas assim na beira do caminho aqui. Ó, mas olha só que gatinha. Olha só o adultério aqui, olha só que coisa mais linda isso aqui. Não pode deixar passar. Olha só, mas tu pode viver melhor ali, ó, mas tu vai ter que dar aquela volta lá no cara lá. Depois tu te arrepende, né? Vai tirar um lucro ali meio esquisito ali, vai passar a perna no cara porque ele não está sabendo daquela informação. Mas depois tu te arrepende. Ele vai fazer uns enredos aqui no meio, na volta aqui, para ver se você se distrai do foco. Hoje cantamos aqui, prosseguindo para o alvo eu vou. Aqui, ó, Jesus está lá, o Espírito Santo em nós, vida vitoriosa, bênção de Deus. O que é vida vitoriosa? Aquela do container. Colocado, dormindo, de pé, para o outro poder dormir. Quente, 50 graus. Aí, enquanto morre um, já promovido, glória. Do container para o céu. Vida vitoriosa. Outra vida vitoriosa. Paulo e Silas amarradinhos lá no calabouço lá. Os grilhões lá, Senhor, né? A Ele a glória. Né? E o Senhor já trazendo salvação na volta lá. Entendeu? Vida vitoriosa. Como é que a gente sabe isso? Está escrito aqui. Amém? Conseguimos compreender um pouquinho, irmãos? Espero
Espero que essa palavra ela possa falar com vocês, como está falando comigo. Amém? Vamos colocar de pé. São decisões diárias. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ou se encher continuamente do Espírito Santo? Ou vai ficar com o vinho mesmo do mundo? Não estou falando que o vinho é pecado, viu? Estou só dizendo que representa ali todas essas coisas opostas, né? Que trazem destruição, certo? Que o Senhor ele possa falar ao profundo do teu coração, que não seja mais um encontro e que a tua vida não mude nada, porque você saia daqui, faça as mesmas coisas que você faz todo dia. Se está andando em amor, se está se enchendo do Espírito constantemente, saia fazendo a mesma coisa. Mas se você não está vivendo isso, que o Senhor fale no teu profundo teu coração nessa noite. Amém? Nós vamos orar aqui, o pessoal da música aqui, nós vamos cantar aquele cântico ali. É incrível esses cânticos, né? Vocês viram cânticos espirituais. Precisamos ser coerentes com o que estamos cantando, irmãos. Precisamos ter cuidado com esse negócio. Às vezes estamos falando algo que não é verdade nas nossas vidas. E de uma forma muito tranquila, como se fosse a coisa mais natural. Não pode. Se aquilo que está sendo cantado lá não é uma realidade na minha vida, muitas vezes, eu preciso ser sincero com o Senhor. Senhor, eu não vivo esse negócio aí. Eu não estou te desejando tanto. Eu não estou desejando essa vida plena. Na realidade, eu estou com meus olhos já lá fora, lá no que vai acontecer e coisa e tal. Não estou preocupado com isso. Seja verdadeiro. Se precisa chorar, chore. Chore pela sua situação. Eu já chorei muitas vezes na minha vida. E se precisar, todo dia, vamos chorar todo dia. Por causa das misérias, daquilo que não é para ser. E ainda habita no corpo do pecado que está na vida da gente. Precisamos nos arrepender diariamente. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, pedir que tu profundo, Senhor, do coração, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, fale no profundo do coração, gere inquietação, Senhor. Transformação genuína, arrependimento, Senhor. Arrependimento profundo no nosso coração daquilo que não te agrada, que te entristece, que te fere. Do espaço que não damos ao Teu Espírito para Ele realizar todas essa obra, Senhor, em nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância, o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, e faz de nós, Senhor, filhos semelhantes a Ti, imitadores, Senhor, como Paulo fala aqui, Senhor. Abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa eles, Pai. Nessa semana, Pai, eu te peço, Senhor, que eles possam ver algo novo Teu, Senhor, no Teu mover na vida deles, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Vem sobre nós. Amém. Não há nada melhor a que se
Amém, irmãos? Possamos então ter uma semana abençoada, cheios do Espírito Santo. Boa noite.